Fala, 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 meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram nesse dia, hein? Eu vim um tempo atrás aqui e falei, eu tinha visto algo que me remeteu para essa frase. Tem dia que aqui é guerra. Hoje foi guerra, hoje foi luta, tá? Hoje foi um dia bem complexo aqui no mercado. Vou mostrar tudo para vocês, vou explicar passo a passo o que eu enxerguei, quais foram as minhas motivações para fazer a operação, o que eu enxerguei ali de confluência, tá? De forma bem objetiva, bem direta aqui para vocês. Fiquem comigo até o final desse vídeo, aprendam o que for de interesse para vocês, absorvam, apliquem, estudem. O que não fizer sentido, você fala, poxa, tá bom? Respeite, tá? Porque é muito fácil vir comentar aqui se você, primeiro, nem faz parte do nosso time, lá da sala ao vivo. Segundo, você já não me acompanha aqui há um tempo para entender a minha forma de operar, de trabalhar aqui no mercado. Mas eu quero te ajudar. O meu link está na descrição desse vídeo. Você clica e você vem participar. Você preenche o formulário e eu entro em contato com você. E nós vamos bater um papo, um tete a tete, para entender qual que é a sua realidade, qual que é o seu momento aqui no mercado e como eu vou poder te ajudar e agregar na sua forma de execução. Se você prestar bastante atenção nesse pregão de hoje, é um pregão que não saiu do lugar, é um pregão onde o mercado ainda está travado. Ontem foi um dia bem de queda, bastante agressivo aqui na queda. Hoje é um dia mais travado. A abertura bem agressiva, tá? O preço bem interessante aqui para baixo. Eu até mostrei lá com o pessoal, se você, acho que tá no outro gráfico aqui as minhas marcações, não, eu só tenho isso daqui, eu deixei só isso aqui pra gente no pregão do fechamento de ontem, tá? E eu marquei isso daqui, quem olha me acompanha lá no Instagram, pode observar a minha foto lá de postagem do início, de antes de começar a operar, essa deriva. Quando eu identifiquei essa deriva, eu pensei, opa, isso aqui tem uma informação muito importante. O gap já rompeu, porque se você observar que o início da deriva, a própria abertura já é acima. O que é o gap? Nada mais, nada menos do que uma única vela. Então eu poderia já ter me antecipado e executado a minha compra nesse IFVG. Só que infelizmente, e vamos ser bem sinceros, tá? É muito fácil falar agora. Mas infelizmente, quando você vê uma vela desse tamanho, tão agressiva como foi o Candle 2 do dia, gera um pouco de desconforto, né, pra gente executar essa oportunidade. Sim, se eu tivesse feito, eu teria tomado um stop, tá? Por mais que eu tivesse acertado, muito provavelmente ali a mínima do dia, né, acredito que o mercado não volta aqui mais hoje, mas eu teria tomado um stop, porque meu stop teria ficado aqui atrás dessa vela que gerou esse IFVG. Ah, Felipe, seu stop tinha que ficar lá embaixo. Não. Não venha colocar a referência de stop caro, porque você sabe que a operação deu certo. Esses dias um rapaz me abordou lá no Instagram e me perguntou sobre isso, de uma operação que eu tinha postado aqui no vídeo de fechamento, só que eu tinha colocado um stop errado, que na verdade nem era errado, né? Para o que eu acreditava estava correto. Só que ele falou, se você tivesse apostado no stop, é mais ou menos esse exemplo, tá? Se você tivesse apostado esse stop aqui, você teria tomado calor, mas teria acertado todo o movimento, ou pegado muito desse movimento. Só que é muito fácil falar depois que o mercado está pronto. Assumir um stop logo na abertura do dia ali de pouco mais, e se eu fosse colocar o stop, claro que você não tem outra referência a não ser essa vela, o mínimo que você deveria ter feito era isso aqui, 340 pontos. Eu não faço esse tipo de oportunidade. E aí é muito fácil também a gente chegar aqui e explicar algo que eu não faria. Então se eu não faço, por que eu vou bater nesse tipo de técnica? Então obviamente eu nem fiz nada, observei muito essa região, eu falei assim, gente, o pessoal está trabalhando, gente, o preço está trabalhando acima dessa deriva. Então tá ficando interessante essa compra, tá? Vamos prestar atenção nesse detalhe. Já volto no gráfico de 5 minutos, mas vamos lá no gráfico de oportunidades do 1. E aqui me doeu muito, tá? Porque assim, a gente estava consciente do horário da notícia, às 9h30, e eu estava bem próximo de acertar um baita trade, que seria esse movimento de alta, porque a minha ideia era ser comprador de índice. Quando eu vi o mercado nesse FVG do 1 minuto, dos 5 minutos, e principalmente nesse IFVG do 5, eu falei, agora pronto, agora eu tenho mais probabilidade de compra. Ontem o vídeo postado foi na explicação muito técnica de você é operador de confirmation ou você é operador de risco para
as suas operações. E aí eu condicionei esse trade aqui pra gente. Meu alvo era a máxima do dia. Eu falei assim, o mercado não manipulou o topo. A probabilidade de ir lá manipular o topo é bem interessante. Então a gente pode ter uma possibilidade real dessa execução. E essa foi a minha operação. Esse foi o meu stop. Na verdade foram 160 pontos de stop. E aqui eu tomei um stop. Poxa, tem brincadeira, né? O mercado começou a andar, não rompeu esse topinho, beliscou uma, beliscou a segunda vez, me tomou um stop. Dói. E avançou firme e forte lá para a máxima do dia e até rompeu bem mais. Pô, Felipe, mas e aí, o que você fez? O que eu tinha para fazer? Na hora que sai a notícia, você não tem muito o que fazer, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar que eu deveria ter executado novamente a entrada, mas pensa comigo. Imagina se fosse o contrário, se eu tivesse vendido e veio uma vela desse tamanho aqui, mais de 1000 pontos. E essa vela de mais de 1000 pontos, presta atenção, pula seu stop. Porque a gente só pega essas informações pro lado positivo. E ignora que no dia quando acontecer o oposto, ou seja, o negativo, isso daqui vai machucar de um jeito que não é brincadeira. Então, por favor, prestem muita atenção nesse tipo de situação. Então, meu trade número 1 do dia foi esse. Tomei um stop e foi difícil, cara. Não menti pra vocês não, foi difícil, tá? Foi bem difícil. Eu tenho uma teoria que esse tipo de vela, quando ela acabar saindo, mesmo que tem toda a coerência de continuidade, eu poderia muito bem sustentar a minha operação de continuar tentando trabalhar, repito, continuar tentando trabalhar na ponta oposta, ou seja, estopar para continuar subindo. Só que, o que eu fiz? Falei, opa, isso aqui pode te parecer que tem um espaço, eu quero acreditar nessa possibilidade. Então, se o mercado vacilar, eu vou executar uma operação. Quando ele começou a armar esse pivô, a gente conseguiu identificar esse engolfo aqui. E nesse engolfo, o mercado confirmou para a gente ali uma oportunidade interessante. Um stop. Por que esse stop aqui é mais interessante do que pagar um stop caro aqui no início? Porque eu estava sem referência, que é aquilo que eu falei com vocês. Aqui eu já tenho uma referência mais saudável. E eu tenho um espaço de queda, ou seja, de continuidade, interessante. Então eu coloquei esse stop de 200 pontos e deixei o meu alvo, obviamente, lá para baixo, com a expectativa da queda, uma agressão desse rompimento. Só que a minha referência inicial são 300 pontos. E eu já estava com o stop aqui de 160, então eu não poderia arriscar vacilar. Quando o mercado confirmou esse pivô e pagou os 300 pontos, eu defendi somente o stop. Então eu voltei para o 0 a 0. Essa vela aqui positiva aqui de 10 horas, que é a abertura do à vista, veio e acabou me tirando. Infelizmente me tirou, tá? Então assim, eu não tive muito o que fazer. O preço acabou voltando, então vou deixar aqui 160 pontos mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. 170, ótimo. Me tirou, só que foi nessa vela de 10 horas. E aí eu fiquei no 0 a 0. Sem muito o que dizer, tá? Sem muito o que fazer. Por quê? Porque o preço não estava conseguindo sair do lugar. Logo após essa operação, foi difícil, porque não tinha muito o que inventar, tá? De explicação, de contexto, de cenários ali. Até que o mercado não conseguindo cair, a gente conseguiu vislumbrar que aqui era uma possibilidade de troca de polaridade, que era esse topinho que o mercado rompeu. Eu falei, ó, vamos ver se gera alguma coisa aqui pra gente. Se reverter, eu sou comprador de índice, tá? Então, ele fez um primeiro pavio, não fiz nada. Fez um segundo candle de pavio, não fiz nada. Fez uma terceira tentativa, eu falei, ó, isso aqui pra mim já começa a ficar bem interessante para execução de compra. Só que tá muito feio esse rompimento. Até que ele confirmou com essa vela aqui no mercado de 10 horas, no mercado americano, de 10h30. Quando esse movimento confirmou, quando essa vela fechou, nós conseguimos marcar aquela clássica movimentação, mínima e máxima, 50%. E aqui que foi a luta. Por que eu comecei o vídeo falando? Hoje foi luta, porque esse trade aqui, só se quiser que esse mercado, tá? Ele me executou nessa vela aqui, cara, de 10h31. O meu stop ficou abaixo do FVG, foram 150 pontos de stop. O preço bateu 300 pontos, voltou me dando calor. Meu alvo era aqui, deixa eu ver aqui, era aqui, porque a gente tinha uma LT que a gente conseguiu traçar lá na sala junto com o pessoal, que foi até mesmo, cadê a LT? Foi aqui.
Foi até mesmo a dificuldade do preço passar, tá? Eu estava acreditando demais nessa operação. O preço agrediu uma, voltou e me deu calor. Tentou romper, voltou no 0 a 0, foi de novo e voltou, voltou, até que de fato ele passou. E obviamente, na hora que ele passou, eu só me protegi. Eu saí atrás desse candle aqui de 11,1. Por quê? Porque desde que ele começou a formar essa movimentação contínua de velas positivas, eu fui defendendo barra a barra. Então, me defendi aqui atrás desse candle, bem tranquilo, tá? O mercado foi, deu um gás ali, pouco mais de 700 pontos, eu saí com 500 e 580 pontos. Então meu dia foi resumido nisso daqui. Felipe, certo ou errado, o que você tira de lição? Acredita na sua operação, cara. Eu falo muito sobre isso, tá? Eu falo bastante sobre isso. Só que, por que seu alvo não era técnico lá em cima? Meu alvo era técnico de rompimento e de continuidade. Só que o mercado, pelo visto, não estava preparado para subir. Agora que ele está tentando voltar aqui, mas não acredito que vai ter essa força toda, ou pelo menos não hoje, para rompimento dessa estrutura. A clássica informação que eu trago vários dias quando o mercado faz o que ele fez hoje. Andou, 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 e no final das contas, não andou, foi para lugar nenhum, tá? Então estamos travados aqui. Amanhã é super quarta, o melhor dia da semana para fazer dinheiro. Te espero do outro lado da tela, tá? Não fique de fora, venha acompanhar junto com a gente, venha aprender, venha aplicar esses conceitos. Mais ainda, o preço está começando a sustentar aqui acima da SLT. Então, se até o fechamento do pregão esse sustento continuar, nós temos uma boa informação de alta, tá? Por quê? Porque nós manipulamos essa estrutura aqui. O preço rejeitou, teve uma tentativa secundária de continuidade, mas não se sustentou. Então, se ele travar acima da SLT, vamos torcer aí uma boa oportunidade logo na abertura, a gente conseguir sustentar essa alta aqui, talvez buscar essas duas máximas aqui, seja no pregão de sexta-feira ou seja no pregão de quinta-feira, beleza? Seja no pregão de ontem, segunda-feira, ou pregão de sexta. Vamos observar esse movimento. Felipe, se ele não se sustentar aqui acima da SLT, ele já voltar. Você já vai ter, a depender de como for o fechamento, esse camaradinho aqui, esse FVG. Porque se o preço ficar, se sustentar nele e continuar subindo, ótimo. Mas se o preço reverter, nós vamos ter esse FVG aqui para o pregão de amanhã como uma zona muito completa. É essa troca de polaridade. É esse IFVG mercado continuando a tentativa de venda, tá? Lembrando, estamos travados dentro dessa estrutura. Enquanto o preço não se desenvolver, observa que os 50% é o termômetro do dia. O mercado fica aqui, ó. Ele fica sambando dentro desse range. Por que ele fica sambando? Porque é os 50%. 50% é zona neutra, é zona de briga. Lá no mini dólar o movimento foi quase, né, que chamei a atenção para vocês, tanto da LT, ó, esse movimento aqui, não sei não, acima é compra, abaixo é venda. Felipe, mas ele abriu abaixo, então já deveria sair vendendo? Cara, quando eu recebo esse tipo de pergunta, seja do pessoal que tá lá na sala, se é brincadeira ou não, se é sério ou não, me deixa um pouco preocupado, porque às vezes parece que a gente brinca demais aqui com a nossa sorte. A gente brinca demais com o nosso dinheiro. É um bem tão valioso, é a nossa matéria-prima aqui no mercado. E nós não deveríamos trabalhar aqui, ou pelo menos deveríamos romper com essa condição aí muito difícil o mais rápido possível e usar isso como algo muito sério. Quando você começa a acreditar em leituras simplesmente pelo achismo, sem a clara oportunidade, você cai na armadilha de, no dia que eu acertar eu sou rei, só que no dia que eu errar talvez eu vou entrar num limbo que vai ser muito prejudicial. Na Bíblia a palavra vai dizer, um abismo puxa o outro. Se você começa a trabalhar em oportunidades de forma 100% aleatória, no dia que você acertar na aleatoriedade você não tem base para sustentar suas próximas operações, porque você vai ficar assim, se ele rompeu aqui eu vou começar a vender, eu não tenho referência de stop, eu não tenho nada, eu só vou vender porque eu acho que vai cair, eu acho, cara, onde que se viu isso, eu acho, não, eu acho, me ajuda a te ajudar. Então presta bastante atenção nesse tipo de cenário. Eu falei no índice, eu não tinha referência de stop para aquela primeira operação, a mesma coisa aqui. Se você falou assim, olha só, ele rompeu aqui, ó, fechou abaixo do FVG, eu vou sair vendendo aqui. Onde que está seu stop? Seu stop tem que ficar aqui. Você vai colocar um stop de 18,5 pontos aqui no dólar logo na abertura? Felipe, mas eu teria acertado uma operação de 60 pontos. Legal, bacana, topíssimo. Só que você vai pagar um stop sem muita referência. Mas o stop está atrás da última estrutura. Bacana,
trade de abertura eu fico mais paciente do que ousado. E você pode observar que o mercado, diferente do que o índice fez, o dólar hoje foi 100% direto para baixo. Se você traçar também uma LT aqui semelhante ao que aconteceu no índice, para amanhã que é o nosso termômetro, tá? A continuidade, seja ter manipulação para testar esse FVG é uma possibilidade, repito, a referência nossa de execução ela vai vir a partir dessa reversão. Que o ideal seria o rompimento daqui, tá? Por isso, testando esse FVG, talvez até entregando uma oportunidade pra gente e dando continuidade. E aí eu prestaria atenção, caso acontecesse essa oportunidade amanhã, no rompimento desse choque, testando a troca de polaridade dele próprio, tá? Então reverte, testa alguma zona que vai travar o preço de início, vai voltar nas costas dessa região e o contínuo movimento de alta. Para a ponta vendedora, vou deixar duas referências aqui que podem ser legais, tá? Uma continuação mais agressiva, que o mercado vai testar lá para cima antes de cair, ou seja, estopar esse FVG, ou seja, essa vela aqui da notícia de hoje, ou a continuidade como movimento mais objetivo de liquidez. Bacana? Sem delongas, cara, aqui é objetivo, aqui é praticidade. Eu quero que você comece a operar de forma simples, sem aquela intensidade maluca de quantidade de referência, de gráfico muito poluído. Ah, eu tenho muita média. Eu não estou falando que média é ruim, que não dá certo, muito longe disso, cara. Eu só estou falando que você pode ser muito mais lucrativo se você prestar atenção na simplicidade que o mercado entrega oportunidade todos os dias pra gente. Beleza? No mais é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!